Nós vamos conversar agora aqui no Balanço de Notícias com a jornalista e mestre em ciência política, Dejanane Santos, para conversar com a gente. Dejanane, muito boa tarde. Boa tarde, Edinaldo. Um prazer estar aqui mais uma vez. Prazer é nosso, querida. Muito obrigado. Eu queria hoje que você fizesse aí uma abordagem sobre esses 3 meses de confronto entre Estados Unidos, Israel e Irã. Quem esperava, né, que essa guerra se prolongasse tanto? Parece que não para nunca. Após 3 meses de confronto, isso já deixa o mundo verdadeiramente mais assustado. As tentativas de manter um cessar-fogo enfrentam sempre grandes desafios, aumentando essa incerteza sobre os próximos passos. E eu queria que a nobre e querida Dejanane pudesse nos colocar aqui com toda a atenção a entender qual é o rumo que essa guerra vai tomar ou pode tomar. Dejanane, por favor, boa tarde. Boa tarde. Na verdade, Edinaldo, a gente está diante de um impasse, né? Porque aparentemente aí 3 meses de guerra, uma guerra que ela não tem aquele estilo tradicional, né, de guerra, de atrito, que você tem alguns ataques, você tem um período agora que é um cessar-fogo muito frágil, né? E aí aquela questão de um lado ataca, o outro retalia, e a gente tem outras estratégias. Não é uma guerra no sentido mais tradicional, é uma guerra em 2 frentes. Nós temos Estados Unidos e Israel contra o inimigo comum, que é o Irã, basicamente o programa nuclear iraniano. Nós temos do outro lado Israel, que tem uma outra agenda, é importante que se diga, Israel, apesar de estar junto com os Estados Unidos nessa empreitada contra o Irã, que é um inimigo comum, tem também a sua guerra ali particular com o Hezbollah no sul do Líbano. Então, nós temos Israel aí em 2 frentes, não está na questão de Gaza, né? Então, Israel está envolvido em mais de uma frente nessa guerra. Como que a gente pensa sobre essa guerra nesses 3 meses? Temos aí um período de ataques que foram, militarmente falando, bastante bem-sucedidos contra instalações nucleares no Irã, né, instalações militares. Porém, isso não significou, Edinaldo, uma mudança, por exemplo, de regime no Irã. Você tem o assassinato do líder, o Khamenei, mas isso não quer dizer que o regime político do Irã tenha se dissolvido. A gente tem uma ditadura policial, um governo policial, que está ali desde 1979 e tem toda uma estrutura. Quer dizer, você mata alguém, mas tem outra pessoa para substituir. Tem toda uma estrutura que se mantém. Então, o que foi que os americanos e os israelenses conseguiram até agora? A princípio, uma vitória estratégica do ponto de vista militar, em enfraquecer a estrutura militar naval do Irã e o programa nuclear, né, que ainda não está completamente eliminado. Há essa possibilidade do Irã dar continuidade, mas por enquanto está parado, né? Então a gente tem esse período aí inicial de uma vitória militar, depois esse cessar-fogo bastante frágil, que continua sendo violado por todos os lados. Inclusive, recentemente agora, né, um ataque do Irã à base americana no Kuwait, os Estados Unidos revidaram, e Israel continua entrando no território do Líbano, inclusive tomando posições ali bastante estratégicas no seu combate ao Hezbollah. Então, nesse momento, a gente tem um impasse, Edinaldo, um impasse em guerra de 3 meses, que tem várias abordagens aí, mas nada muito concreto, além desse sucesso inicial militar americano de enfraquecer o Irã do ponto de vista nuclear e do ponto de vista militar junto com Israel. Agora, eu queria também ouvi-la, Dejanane, sobre o seguinte: pelo menos é isso que o Trump tem colocado o tempo todo, que não há acordos se não houver a questão da liberação do Estreito de Hormuz, se não houver a paralisação do programa nuclear. Será que os Estados Unidos vão conseguir isso do Irã? Eu acredito, Edinaldo, e aí eu estou com muita gente aí que analisa, né, a questão da geopolítica, a questão do militarismo. Eu acho que não. Essa é o que o Trump chama de red flag, né, a grande bandeira vermelha. Os americanos não abrem mão de 2 pontos, principalmente: a liberação do Estreito de Hormuz e a questão nuclear. O Irã tem que parar com seu programa nuclear. E é algo que o Irã nunca vai ceder. Então, a gente tem um impasse aí. Se um cessar-fogo definitivo ou um acordo de paz depender disso aí, não vamos ter.
Acha que o Irã formalmente dissesse que iria parar o seu programa nuclear, certamente seria um blefe. Então, eles têm um atraso aí no programa por causa da operação militar americana, mas não acredito que seja uma coisa que eles resolvam desistir. Né? Então, isso é inegociável, tanto para os americanos quanto para os iranianos. Então, isso aí eu vejo como praticamente impossível, pelo menos a curto prazo. Enfim, eu acho que não é uma coisa que nenhum dos lados pretende exceder, não. O Trump tem batido nessa tecla, inclusive essa foi a maior motivação, Edinaldo, para os ataques militares. A gente tem outras questões aí, mas a principal motivação para o ataque americano ao Irã foi realmente causar um grande dano ao programa nuclear iraniano. Sem dúvida, esse é realmente um grande impasse e o mundo todo está pagando caro por essa loucura dos Estados Unidos e Israel. Lamentavelmente. Dejanane, muito obrigado, viu, querida? Eu que agradeço. Qualquer convite, estarei por aqui. Assim que eu puder, estou por aqui para a gente falar sobre esses assuntos, né, difíceis, mas que o ouvinte precisa ficar, né, informado. Então, é um prazer. Muito obrigada. Sem dúvida. Nós é que agradecemos a sua presença aqui no programa mais uma vez. Até a próxima, querida. Boa tarde. Até, Edinaldo. Boa tarde.